Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A mim chamam Rande Neto. Eu sou mineralogista e herbalista de formação. Sejam bem-vindos ao meu espaço. Vamos falar aqui sobre saúde natural africana, sobre o mute, um espaço holístico. Estou aqui com a minha convidada Ayara Costa, que é gestora, e vamos falar sobre o seu processo de limpeza e detoxificação do organismo com a ajuda das cápsulas biominerais africanas, e vamos desenvolver aqui uma conversa de pouco mais de 15 a 20 minutos e vamos falar sobre a sua própria experiência. Yara, minha querida, tudo bem? Tudo e contigo. Está magnífico. Eu queria basicamente saber como é que foi o teu processo, ou melhor, o que é que te levou realmente a fazer esse processo de limpeza, de detoxificação, com base naquilo que é a nossa medicina africana, o muti. Porque eu me lembro, nos tempos passados, eu falava muito sobre essas questões de plantas naturais com efeitos terapêuticos, mas naquele momento eu não me lembro que nós tivemos alguma troca, alguma conversa que realmente levou ou que despertasse algo, o teu interesse. O que é que te levou realmente nesse momento a fazer o processo? O que me levou a fazer o processo foi o facto de eu estar já deprimida e ansiosa já há 2 anos, e também o facto de estar sempre constantemente estressada, sentia-me perdida nesse sentido, e eu precisava de uma mudança a nível da dieta, porque eu sabia que o que estava a comer era errado, né? Sobretudo que já tinha estudado mais ou menos o meu corpo, sabia que comer carne não era adaptado ao meu corpo, sabia que o facto da carne me pesar um bocado no corpo, o peixe, tudo isso, e o facto também de a ansiedade, ou procurar soluções num psicólogo, ter ido a um psicólogo, mas o psicólogo não ajudou grande coisa. A depressão também já estava lá há 1 ano, o facto de eu sentir um peso no peito e eu já ter tomado comprimidos para a dor, como Brufen, já ter tomado diversos chás, diversas raízes, mas na altura, quando eu estava a tomar esses chás e raízes, eu não sabia o que fazer com eles, não é? Não tinha o know-how das ervas que tu tens. E fiz terapia, fui aos médicos, fui fazer consultas, eu não encontrava solução para a minha situação. Mas nunca me pareceu que tu realmente tivesse algum problema a esse nível, porque sempre me pareceste uma pessoa muito calma, muito tranquila. Sim, sempre fui calma. Na altura, quando nós nos conhecemos, eu não tinha esses problemas todos. Foram problemas que foram bastante... Foram surgindo com o tempo, bastante recentes. Ok. Na altura, quando nós estávamos a falar no Messenger, quando estávamos no grupo, no Círculo de Pan-Africanismo no Facebook, eu não tinha esses problemas todos. Esses problemas vieram a surgir mais tarde, nomeadamente quando eu acabei os meus estudos, quando eu não tinha basicamente direção. Não, mas então isso significa dizer que naquele período de infância, enquanto tu estavas a crescer, tu não tinhas esses problemas daquilo que tu acabaste de referenciar, por exemplo, com relação à depressão e ansiedade, isso não se manifestava? Não, ou manifestava-se, mas de forma mais subtil, de forma a que eu não desse conta. Realmente eu não sabia que eu estava doente, mas eu já tinha essa tendência de ser ansiosa e deprimida, já estava deprimida há algum tempo. Só que eu só vim a descobrir, por exemplo, no ano passado, quando eu falava com o psicólogo, quando já estava a haver problemas emocionais e a nível das relações, que aí é que eu dei conta que estava algo errado. E depois, pronto, né, eu estava à procura de uma solução, depois tu vieste ter comigo e propuseste-me outro caminho. Certo. E ao tomar outra direção deu certo. Deu certo. Eu realmente quis te perguntar qual foi o impacto, não é? Que as cápsulas e o processo todos tiveram em ti. Mas antes disso eu queria saber um pouquinho mais. Sabes que essa questão, quando nós falamos de depressão e ansiedade, é uma questão que em África é muito... tabu. É um tabu e as pessoas também têm muito pouco conhecimento dessas questões. Eu me lembro que eu conversava com algumas pessoas e as pessoas dizem que mesmo as questões de ataque de ansiedade por aí afora
são completamente desconhecidas em África. E falavas aqui sobre a questão de ter consultado os psicólogos, não é? Porque isso não é comum em África. Isso não é muito comum. Não Portanto, o que é que realmente você estava a sentir naquele momento? Porque os irmãos, como não têm essa compreensão, com base naquilo que você realmente estava a sentir, você fala de uma dor, de um aperto no peito. Um peso no peito, sim. E quando eu fui consultar esse problema, porque tudo começou no ano passado, sim. Sobretudo durante a pandemia, quando nos levou a isolarmos um pouco do mundo. Certo. E o facto de eu me sentir isolada exacerbou aquilo que já estava lá. Mas já era um problema que vinha a acontecer há uns anos. Ok. Mas o isolamento levou a como é que eu ia te explicar? Um pico, não é? Sim, é um pico dos sintomas de ansiedade, o facto de eu me sentir perdida, o facto de eu me sentir, de ter problemas emocionais, não saber lidar com as minhas emoções, o facto de ver as memórias do passado e elas me pesarem muito, o facto de eu não... Como é que essa questão das memórias do passado pesarem em ti, como é que isso funciona? Basicamente, quando eu me senti isolada, e quando não havia, por exemplo, distrações, a distração de sair para fora, certo. De conviver com amigos, porque os amigos, quando nós estamos reunidos de amigos, eles fazem-nos esquecer esses problemas, certo. não é? E ao estar isolada, levou-me a relembrar-me do passado de maneira mais profunda, certo. De maneira que eu não conseguia ver antes. E depois as memórias do passado vieram, da minha adolescência, da minha juventude, sobretudo durante o ensino secundário, daquilo que eu passei durante a faculdade, das dificuldades e toda essa dor do passado veio à superfície e daí é que veio a depressão, né? Aquele peso no peito. Sentiste também bastante medo? Medo, sim, bastante medo. Medo é algo que sempre te acompanhou? Sim, é algo que paralisava, sim. Sobretudo no que toca à tomada das decisões, no que toca, por exemplo, a ter casa própria, sempre tive o medo de me aventurar sozinha, né? Apesar de eu ter vivido sozinha praticamente durante os meus anos de estudo, durante 4 anos, 5 anos de estudo, aquele medo de depender de ninguém e de me encontrar sozinha no mundo frio e mau e cruel. Esse medo sempre me paralisou a nível da minha liberdade e da tomada de decisões. E a nível da função cognitiva, complexos, porque assim, quando nós falamos em depressão e ansiedade, o que as pessoas geralmente compreendem é que quando você diz tenho depressão, as pessoas pensam que estás a dizer, não, estou triste. É a mesma coisa para ti? Depressão e tristeza, foi a mesma coisa para ti? Não, para mim eu sentia-me deprimida, não é pelo facto de estar constantemente triste, sim, a tristeza é algo que está sempre presente. Ou seja, a tristeza está associada. Está associada, mas não é tudo o que a depressão é. A depressão não é só tristeza, é um profundo vazio existencial. Aqui no peito, não é? Exatamente, e que se manifesta de várias formas, não é? A incapacidade de tomar decisões por si mesmo, a incapacidade de agir no seu próprio interesse, problemas a gerir as próprias emoções, a compreender, problemas nos relacionamentos, porque um relacionamento atrás de outro, que não funciona e que tudo isso pesa. Aquele problema da respiração, o problema com o peso no peito e etc. Ou seja, há uma dificuldade em respirar, não é? Sim, é mais, não é bem a nível físico, mas é a nível emocional. Porque quando a gente não expressa as emoções, elas ficam presas em algum lado. Certo. E normalmente, pronto, os psicólogos associam esse peso no peito com com esse sentimento de tristeza profunda, como se fosse o sintoma do coração partido, que eles dizem, esse sintoma do peso no peito é mais ou menos isso que eu senti durante mais ou menos um ano. Complexos de inadequação? Sim, sobretudo isso. Complexos de inferioridade? Sim, também.
falta de autoconfiança, Não acreditar em si mesmo, não ver valor na sua existência, sobretudo. E uma profunda falta de fé em si mesmo, em ter medo, em prosseguir em frente, em tomar decisões e ter sempre aquele complexo do Peter Pan, de não querer crescer, de querer sempre estar em... do Peter e da Wendy, não é? Peter Pan, sim, aquele personagem daquele desenho animado que não queria crescer, que queria sempre ficar uma criança Yeah. e não queria crescer e queria estar sempre na sua zona de conforto e tinha medo de sair da alçada dos pais ou da família. E é nomeadamente essa fase onde eu estava, que eu não conseguiria sair. Exatamente. Que não encontrava solução. E eu era uma pessoa que meditava, que fazia yoga, que orava todos os dias e que tinha uma prática espiritual recorrente. Certo. E mesmo com essa prática espiritual que era cotidiana, Sim. eu não conseguia sair daquele buraco, porque é o que eu sentia. Eu sentia-me como se estivesse num buraco negro que não conseguia sair de lá. Mas de maneira, sinceramente falando, eu nunca tive essa experiência. Eu tive uma experiência de ataque de pânico quando eu comecei a mudar a minha alimentação, quando eu comecei todo este processo holístico em direção ao mute, em direção ao descobrimento das plantas naturais. Mas a sensação que se tem é que tu estás num buraco e que sem uma ajuda externa, tu não consegues sair daí. Essa é a sensação? É a sensação, sim. E é a sensação que o buraco não tem fim. E cada vez que a gente fica lá mais tempo, mais é difícil sair do buraco. Okay. E é essa a sensação que eu tinha na altura, mesmo tendo uma prática espiritual recorrente, mesmo tentando me comunicar com os meus ancestrais através de inúmeras formas, não é? A oração, a prática religiosa, etc. Nem os medicamentos, nem os médicos, nem psicólogos, nem a prática espiritual me tirava daquele buraco. Eu senti que eu tinha que mudar alguma coisa para poder sair daquele impasse. Quando eu cheguei até você e lhe apresentei o sistema ou o equilíbrio biomineral africano à base de extratos de plantas naturais para nos reverter todas estas questões, fizeste fé naquele momento que realmente alguma coisa que as plantas poderiam te ajudar, ou ficaste... Naquele momento eu acreditei, porque eu já tinha um certo nível de conhecimento sobre a importância das plantas na alimentação. Porque me tinhas dito também que já há algum tempo já estavas a mudar de alimentação. Sim, já estava a reduzir o consumo de carne e de peixe. Estava a comer mais coisas à base de plantas, mas mesmo assim só o facto de consumir carne já era algo pesado. Então tinha que haver uma mudança mais radical. Mas sempre que tu comias carne, isso pesava de alguma maneira nas tuas emoções? Sim, pesava porque, que eu digo, a comida, ela contém informação. E a carne, a informação que ela tem é de não ter vida. Ela não eletrifica o corpo, ela não eleva então, a minha vibração. Sempre que eu comia carne, eu sentia-me pesada, literalmente. É como se eu não conseguisse me elevar para além de um certo estado vibracional. Eu queria saber também mais sobre o teu início do processo. Como é que foram os primeiros dias? Como é que foi todo este processo? Estavas a tomar as cápsulas? Quais são as cápsulas que estavas a tomar? Estava a tomar primeiro o Digestive System. E acho que era também Central Nervous, mas eu primeiro comecei com o Digestive System primeiro. Como é que foi o impacto realmente neste processo de... Foi tudo aquilo que estavas à espera realmente? O impacto foi enorme, foi significativo. Eu não estava à espera de ser tão purificada, por assim dizer. Sinto-me limpa, literalmente mesmo limpa, tipo a todos os níveis, a nível da pele, a nível do corpo. O corpo está mais leve, já não sinto dores, porque antes eu sentia muitas dores a nível fundamentalmente dos ombros e do pescoço. Tu estavas sempre... Sim,
do Exatamente. pescoço, das costas também. Ahm, Levantava, já estava com dores. Depois Logo no período da manhã. Sim, logo no período da manhã a cabeça estava mais pesada, mas Yeah. depois eu notei que com o tomar das cápsulas e com o jejum fiquei mais leve, já não tinha tantas dores. Ok. Mas continuava a limpar, mas tipo, a nível dos primeiros 3 dias já não tinha fome. No quarto e no quinto dia comecei a sentir-me mais fraca, muita fraqueza. Estavas a explicar um pouquinho sobre os primeiros dias. Tu explicas basicamente que foste constantemente ao quarto de banho porque era uma limpeza constante, as coisas estavam a acontecer. E à medida em que ias limpando o corpo, por ser um processo novo, diferente daquilo que é o processo alopático, porque quando você vai a um hospital, você diz que tem um determinado sintoma, não é? Sentes algo em ti. Então, o próprio processo, a abordagem de como realmente tratar essa mesma questão é completamente diferente daquele processo que tu estavas a ter. Sim, sim, sim. E quando tu viste aquilo acontecer, a limpeza, à medida em que ias tomando as cápsulas, a limpeza toda, o que é que realmente te veio à mente? Ficaste um pouquinho assustada? Achaste que realmente faz parte, não? Sim, fiquei com medo, sobretudo de perder muito peso, mas depois tu disseste, ok, isso vai voltar com o tempo, o que eu estava a perder era basicamente aquilo que tinha que sair. Certo. Então, como tu estavas-me a acompanhar durante o processo, já não me sentia tão assustada. Era sobretudo a minha mãe que estava mais, a minha família, pronto, que estava mais assustada. Ai, Yara, será que não estás a correr risco de vida? Vocês ficam assustadas realmente? Sim, e sobretudo a minha mãe, será que não vais passar mal depois, vais ter fraqueza? E realmente eu vinha ficar fraca, mas não nos primeiros 3 dias, não. Só no quarto e no quinto. Mas literalmente é aquilo que eu estava a falar inicialmente, que é o facto de nós sermos vítimas de um só ponto de vista, que é o ponto de vista alopático. Quando nós falamos de saúde a nível do mundo, geralmente o que vem realmente nas nossas consciências é a metódica, é a abordagem ocidental, não é, da coisa, daquela questão das químicas, mas não é basicamente olhando por um processo de limpeza e remineralização. Mas falavas desse processo de limpeza, nos primeiros 4 dias, realmente o que aconteceu foi uma limpeza drástica. Aquilo começou a limpar rapidamente nos primeiros dias? Nomeadamente no primeiro nem tanto, comecei a defecar a partir do segundo a terceiro dia. A partir do segundo dia as cápsulas já foram... Fui constantemente a ir à casa de banho, pronto, já estava a perder peso, não é? Sim. Mas não sentia tanta fome. A fome começou a bater mesmo a partir do terceiro, quarto dia. Porque tu não comias? As pessoas quando... Porque eu já tinha feito um jejum antes, mas o máximo que eu fazia era de 3 dias sem comer. Okay. Mas mais que 3 dias eu nunca tinha feito, era a primeira vez. Ok. E qual foi o impacto naquele momento? Senti-me Acho que estavas a respirar bem. Estava mais leve, definitivamente estava mais leve, estava mais... a mente estava mais clara, as ideias estavam a fluir com mais clareza, sentia-me mais... mas equilibrada, de certa forma, emocionalmente falando, não é? Sim. Há uma coisa que falaste que eu achei muito interessante. E eu penso que eu tivera lhe dito isso inicialmente, porque nós tivemos primeiramente uma conversa, antes de começarmos o processo todo, e eu explicava que mesmo a nível da cabeça tu vais sentir uma certa leveza, porque foi algo que eu constatei em outras pessoas, e eu disse que você vai passar pelo mesmo processo, não só a perda desta dor, que constantemente tu tens essa necessidade de estar a fazer isso, não é? Parece que há alguma coisa presa aqui, um peso nas costas. Falavas também do vazio existencial, não é? Um peso aqui no peito, um desconforto constante, e falaste de todas aquelas questões emocionais, os complexos de inferioridade, inadequação, parece que queres falar, mas alguma coisa te prende, a forma como te relacionavas com as pessoas, as relações amorosas, que também é uma questão muito importante, quando nós vamos abordar essa questão da purificação, da limpeza, da remineralização. Eu queria saber
Quando tu sentiste a cabeça leve, quando nós começamos todo este processo e passaste a sentir, porque isso não foram nos primeiros dias, não é? Acho que foram, isso já foi muito mais tarde. Quantos dias fizeste de limpeza, realmente? Fiz 21 dias. 21 dias por Completos? 21 dias completos, porque depois os primeiros fiz os primeiros 9 a partir dia de 16 de dezembro, mas depois, quando chegou o 9º dia, quebrei, porque pronto, já 9 dias sem comer, depois eu senti fraqueza, a voz começou a desaparecer, eu comecei a ficar com medo. Exatamente. Fiquei com medo e pronto, fui-me abaixo, né? Depois eu liguei-te para te explicar, ok, eu quebrei o jejum porque eu não aguentei, porque depois a mãe começou-me a meter medo. E antes de eu poder te ligar, eu já tinha comido. Depois eu tive que reiniciar o jejum a partir do dia 27 de dezembro, se não me engano. Sim. Até que depois, dia 16 de janeiro, fez 21 dias, se não me engano. Sim, e durante esses 21 dias, no início, progressivamente, eu fui-me sentindo cada vez mais leve, até não sentir peso nenhum. Mas tu sabias, de certa forma, que tinhas um peso a nível da cabeça? Sim, se eu sabia antes de fazer o jejum. Exatamente. Sim, eu sentia mais a nível do pescoço o peso, não tanto a nível da cabeça. Sim. Mas eu sabia que algo estava errado a nível da musculatura, a nível dos ombros e do pescoço. Certo. Tanto que eu já tinha falado com isso contigo, mesmo antes de eu começar o jejum, que era um problema que eu queria que desaparecesse porque eu não achava normal. Certo. Nesses 21 dias, eu lembro que, pronto, inicialmente nós começamos a fazer a detoxificação, a limpeza realmente do sistema digestivo por completo e do cérebro também, porque começamos a limpar o cérebro desde o primeiro dia. Qual foi a sensação que tu tiveste em perder, por exemplo, esta dor? Porque é algo que eu havia lhe dito que isso vai sumir, não é? Como é que tu passaste a acordar? Porque inicialmente, como é que era todas as manhãs antes de todo esse processo contigo? Como é que era acordar antes do processo? Tipo, na tua vida diária, tinhas muitos problemas, muitas dores, o que é que realmente havia? Era constantemente essa dor mesmo a nível das costas e a nível dos ombros, havia uma tensão muito, os músculos aqui estavam mesmo tensos. Certo. E eu não conseguia, por exemplo, virar assim, ou às vezes quando eu acordava ficava com o pescoço preso. E tanto que estava constantemente a fazer isto e não conseguia mesmo, tipo, estava sempre com o pescoço preso. Eu fazia yoga mesmo, cheguei a fazer yoga e exercício físico, que é para poder tirar essa dor, mas nunca resultou, não resultou. Não resultou e a dor sempre voltava cada manhã, ou se não era todas as manhãs, era quase todas as manhãs, eu deixava aquilo, era um incómodo constante. O que perdeu-se primeiro foi o peso no peito. Sim. Eu acho que foi a primeira coisa que você falou para mim, que eu já não sinto um peso no peito. Eu sentia algo aqui, não é? E depois foi a questão, eu penso que depois foi a nível do cérebro também. Estavas mais calma, mais tranquila, os pensamentos mais organizados. E eu bem me lembro que foste passando toda esta informação. E por último, foi realmente essa questão, não é, do pescoço, que fazias yoga, fazia todos estes tipos de terapias holísticas e não só, mas mesmo assim não resultava. Não. E hoje, passando este processo todo de detoxificação, o processo de remineralização, começaste a te alimentar agora. O que é que tu estás a comer agora? Neste momento só comer fruta, aquela lista, porque enviaste uma lista dos alimentos que eu tinha que comer, então comecei a comprar mais fruta, morangos, pera, banana. Eu lembro que a sensação foi que isso é muito pouco, quero mais. E eu dei-te um exemplo sobre os animais, não é? Na selva, que muitas das vezes se alimentam simplesmente de grama ou de um determinado ou de um específico tipo de fruta, não é?
e você queria um universo inteiro de frutas. E como é que estás a lidar com isso agora? Já estás mais calma? Sim, Ou seja, não, agora não tenho muita variedade a esse nível, estou mais a comer anonas. Mas sentes muita fome nesse momento, não? No início, sim, como tenho que comer mais em quantidade, Sim. que é para poder. A quantidade de comida que eu estou a comer agora é maior do que de antes. Certo. Por causa que a fruta, pronto, ela é nutritiva, mas é leve, não é? Ela, tipo, temos que comer uma quantidade maior para ela poder encher o estômago, se me faz entender. Mas o processo em si, como é que foi todo este processo? Resumindo, o que você passou, como é que ela foi realmente para ti? O que é que mudou na tua vida? O processo foi longo, foi duro, ele aumentou a minha disciplina mental, porque antes eu pensava que eu não tinha disciplina e que não tinha, como é que eu ia te explicar, que eu não tinha essa sensação de se há algo que eu tenho que fazer, eu vou fazê-lo, mesmo que eu não tenha vontade de fazer. Aumentou o meu nível de disciplina, o meu nível de concentração aumentou. Agora, quando eu tenho uma ideia em mente, ela não desaparece logo, ela fica e mantém-se durante um período mais longo do que de antes, porque era uma coisa que eu sofria muito, que era déficit de atenção e falta de concentração, que ainda, pronto, porventura, não desapareceu por completo, ainda está lá. Mas também tinhas problemas de memórias, não? Sim, tinha muito problema a recoletar a memória. E à medida em que nós íamos fazendo o processo, a memória ia voltando, não é? Sim, as coisas já do conseguia passado. me lembrar mais coisas e, por exemplo, as coisas que eu comia no dia anterior ou antes eu não me lembrava. Agora, no dia de hoje, eu consigo já recoletar todas as memórias daquilo que eu comi ontem, coisa que eu não conseguia fazer antes do processo. Nós fizemos um processo longo, mas muito gratificante. Muito gratificante. Quando nós falamos destas questões que os ingleses chamam de depression and anxiety, depressões e ansiedade, há algumas coisas que estão relacionadas, que as pessoas pouco falam disso e dentro da nossa comunidade, fundamentalmente aquilo que é a saúde mental não é algo que é debatido. As pessoas não falam sobre esse tipo de coisas porque aparentemente o que eu percebo não é que não haja informação, é que as pessoas estão mesmo inconscientes da presença da própria patologia. Ou por vezes sabem que existe, mas não querem falar sobre isso. Eu acho que é esse o grande problema, é que na cultura africana nós temos este princípio que nós temos de estar constantemente alegres e que a tristeza não pode existir no nosso meio, ou é difícil para nós expressarmos aquilo que é negativo de forma aberta e voluntária. E as pessoas querem sempre ver uma fachada mais alegre, mais... Mas porque as pessoas também têm, sempre que a gente tende a falar sobre uma temática muito específica, muito sensível, as pessoas também recebem de uma maneira não muito adequada, porque muitas das vezes as pessoas gostam de cair no gozo, querem ridicularizar, e em vez de procurar ouvir aquilo que o irmão está a falar e entender, nós queremos gritar, queremos ridicularizar, que é uma forma muito incorreta, uma abordagem muito incorreta para realmente percebermos o que é que está a passar. Exatamente. Eu acho que para os irmãos poderem falar sobre saúde mental abertamente tem que haver um espaço onde as pessoas possam ser vulneráveis sem haver esse medo de serem ridicularizadas por estarem-se a abrir com os outros, porque normalmente na comunidade africana, quando uma pessoa é vista como tem problemas mentais, é vista como uma pessoa maluca ou uma pessoa com a qual a gente não pode estar, com a qual a gente não pode falar, e essa pessoa é marginalizada. Daí muitos dos nossos irmãos... passar da margem da sociedade, não é? Exatamente, e é marginalizada, isolada, e daí tanto os nossos irmãos não se sentirem à vontade para se abrirem sobre problemas de saúde mental por esse medo de serem marginalizados pela própria família. Mas eu vejo que as mulheres geralmente estão mais abertas nessas situações do que os homens. As mulheres estão mais... Sim, a nível emocional, sim. Porque estão muito mais abertas. Sim. Porque as mulheres de qualquer comunidade lidam com a emoção de forma mais natural do que qualquer outro grupo de pessoas, mesmo em particular também as mulheres africanas. Certo.
Eu sei que estas questões de depressão e ansiedade está incluído muita coisa. Anedónia, ausência de emoções positivas, os complexos todos, mas também há essa presença de paranoia, esquizofrenia, há estes problemas a nível dos relacionamentos que estávamos a falar, mas uma das partes que também passaste neste processo que nós fizemos, que não foi só a parte da remineralização ou a parte da detoxificação, mas também falamos não só, mas também fomos para a ação, não é? Para aquilo que são as questões espirituais, porque nós fizemos cerimônias. Como é que foi? O que é que foi essa cerimônia para ti, realmente? O que é que isso foi para ti? Foi algo que estavas à espera daquilo? Não estava à espera de receber tanta informação de uma só vez e eu acho que eu já tinha dito isso. Foi uma grande descoberta. É como se eu tivesse descoberto outro mundo do qual eu não sabia a existência e abriu-me um horizonte para algo que eu tenho que explorar com mais afinco. E veio mostrar uma realidade completamente diferente daquilo que eu estava à espera. Eu tinha certas expectativas para a cerimónia, mas a cerimónia excedeu todas as minhas expectativas, mesmo a nível espiritual. Eu vi algo que eu estava a procurar há muito tempo e eu sou grata porque essa descoberta permitiu-me de expandir a minha mente e de formas que eu não estava à espera. Eu não tenho palavras realmente, porque para nós, se nós formos buscar a definição de saúde, é o bem-estar físico, emocional e mental. Nos dias modernos, quando nós falamos de saúde, nós vamos nos focar mais na questão física. Exato. Os hospitais falam mais das questões físicas, não é? Da fisiologia humana. Mas aquilo que é metafísico, que vai para além daquilo que é físico, das questões emocionais, das questões espirituais, não existe uma abordagem para isso. E neste processo de detoxificação que você fez, você passou por um processo espiritual e foi um processo muito longo. Foi muito longo porque o que é que realmente você descobriu? O que é que você tirou dali, daquele momento? A nível, por exemplo, da tua questão da personalidade, da própria personalidade tua, ficou mais forte, mais coesa? O que é que realmente aconteceu naquele momento? Eu vi um lado que eu desconhecia. A nível da personalidade, eu vi o meu lado bom, o meu lado mau, porque como tu dizes, muitas vezes nós não somos conscientes daquilo que nós somos, tipo, plenamente. É preciso às vezes sair um pouco desse ponto de vista do qual somos reféns, que é para podermos vermos quem somos de maneira mais completa. E esse processo permitiu-me de voltar atrás, repensar o pensamento, não e é? ver Analisar quem eu era na sua totalidade e não só o lado bom, porque quando a gente passa por um processo espiritual desta magnitude, a gente passa a ver quem nós somos de maneira mais completa, mesmo o mau e o bom. Mas antes disso, nós só vemos o bom, aquilo que é positivo. Se calhar eu sou uma boa pessoa, eu não sou uma má pessoa, tenho empatia, compaixão, mas quando a gente passa por um processo espiritual destes, a gente passa a ver também o nosso lado mau, não é? O narcisismo, o complexo de inferioridade, o problema de inadequação, as inseguranças e etc. E esse processo também ele purifica esse nosso lado mau e permite-nos de enxergar, não é? Enxergar e não só, e também de tirar tudo aquilo que não devia estar lá. Concluir de todo este processo que você fez, qual é a mensagem que você pode passar? A mensagem a passar é que este processo é longo, é duro, mas é gratificante e vai-lhe permitir de encontrar quem realmente nós somos na nossa profundidade. Porque eu tenho a impressão que muita gente só conhece o seu eu superficial, o seu ego. Mas o processo
permite-nos nos aprofundar mais a nível espiritual, de saber quem realmente nós somos na nossa profundidade. Mas tu achas que nós não sabemos quem somos? Não. A maioria das pessoas não fazem ideia Só de quem depois de são. passar Só depois de passarem isso o é que sabem. programa é que você realmente tem... E isto é uma primeira fase, porque, como tu bem dizes, não é? 21 dias não chega para saber, para descascar a totalidade de quem nós somos, não é? Porque nós temos níveis, não é? Nós somos seres complexos como seres humanos. Isso leva tempo para descobrir quem nós somos, não é? A nossa missão, porque cada ser tem um propósito aqui na Terra. Certo. E esse propósito leva tempo para ser descoberto e exige um certo sacrifício, não só a nível físico, mas também a nível espiritual. Mas agora já sabes o teu propósito de vida? Ainda não, mas eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que eu vou chegar lá, estou mais perto do que nunca. Mas antes não estava lá ainda, mas agora eu sei que eu estou no caminho certo para descobrir o que realmente mesmo estou até aqui agora, a fazer. neste preciso momento, o teu processo não terminou? Não. Não terminou? Estás na fase de remineralização, vais tomando os chás agora. Tens alguma mensagem para nós terminarmos aqui a nossa conversa? O que é que tu gostarias de passar de informação aos irmãos com relação a tudo isso que você fez? Invistam na vossa saúde, porque o processo pode até ser duro e longo, mas a longo prazo o nosso corpo vai nos agradecer, não só o nosso corpo, mas também o nosso espírito, porque o espírito também precisa de ser alimentado. Não só o corpo, mas o corpo, não de forma... Mas não é comer tudo, comer bem não é comer tudo e encher a barriga. Existem vários tipos de consumo e o nosso corpo, o nosso corpo adapta-se também à nossa alimentação. E a nossa alimentação não é só física, ela também é espiritual. E o jejum, o processo, em qualquer religião, o jejum é visto como uma forma de conhecer a nossa alma. Ok. Eu só tenho a agradecer a nossa conversa. Há muita coisa que ficou por dizer. Aconteceram coisas muito magníficas na tua vida durante esse período todo que tiveste a fazer o processo. Você ficou tão jovem, mas tão jovem, daquilo que eu conhecia de ti, e depois que você passou a fazer o processo, você rejuvenesceu. Normalmente é o que acontece quando a gente corta o açúcar. Há muita coisa, mas eu penso que isso ficará para os próximos programas, mas eu só tenho a agradecer realmente a tua presença aqui, partilhar um pouquinho com os irmãos tudo aquilo que você realmente passou, não é? Neste processo, na tua vida em si, e desejar que cresças espiritualmente e que tudo corra bem na tua vida, Yara. Muito grato. Muito obrigada.